Muito boa noite a todos, muita paz aos vossos corações, que Jesus nos abençoe e que nós possamos ter um bom aproveitamento. Temos ainda 2 minutinhos antes de nós iniciarmos e é sempre oportuno, nós não só saudarmos os encarnados que aqui comparecem, mas nós nunca esquecermos de saudarmos os desencarnados, que também fazem parte da nossa vida e deste mundo em que nós habitamos. Muito comumente a gente se habitua a olhar sempre para aquilo que a gente vê, esquecendo-nos que muito além do que a gente vê, existe toda uma humanidade desencarnada que faz parte da nossa vida, que interage conosco muito mais do que nós pensamos, como respondido para Allan Kardec quando ele pergunta sobre isso, os espíritos interferem nos atos da nossa vida, da vida humana sobre a Terra, e o amigo espiritual lhe respondeu: muito mais do que pensais. Quase sempre eles vos estão até a conduzir-vos os passos e nem vos dais conta disto. Ou seja, como a dizer que, principalmente para nós que somos espiritualistas, mas também somos, acima de tudo, espíritas, que nós jamais devemos subestimar, esquecer ou menosprezar a presença desses irmãos na nossa vida. Então, nós não apenas saudamos a vós encarnados que estáis aqui, mas também saudamos os nossos amigos desencarnados, que aqui comparecem com o mesmo objetivo que nós: aprendermos, estudarmos e partilharmos desses instantes para o Evangelho de Jesus. Então, feita essa saudação para os 2 planos da vida, eu convido a todos para que nós possamos fazer a nossa prece de abertura. Aqueles que estão aqui conosco e os nossos amigos que estão em casa também e que quando estiverem assistindo esse vídeo também podem, antes de iniciar, antes de começar a assistir o vídeo, façam uma prece também, pensem em Jesus, e vocês estarão levando para aquele momento, estarão transportando este mesmo momento de paz e estas mesmas vibrações de amor que nos acolhem e recebem a todos nós. Então, feito esse esclarecimento, eu convido a todos que nós possamos fechar os nossos olhos e elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a quem rogamos que nos abençoe a participação da noite. Aqui nos reunimos, Senhor, para mais esta pequena participação, mas tão grandiosa para todos nós, porque nos traz o alimento para o espírito e renova as nossas forças da matéria e da alma, para que possamos prosseguir na nossa trajetória encarnatória. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos ter a sensibilidade para compreender as vossas palavras, as palavras do vosso Evangelho. Abençoa-nos para que possamos nos fazer um bom instrumento onde quer que nós estivermos, levando a vossa palavra de esperança para toda a humanidade. E na certeza do vosso amparo que nunca nos falta, e que não nos falta neste momento através desses amigos espirituais que aqui estão, é que em teu santo nome, Senhor Jesus, pedimos a Deus a permissão para podermos dar por início a mais esta nossa pequena participação em mais esta reunião nesta casa espírita. Que assim seja. Bom, meus amigos, nós iniciamos a nossa participação de hoje, saudando os nossos amigos desencarnados, e fazendo esta remissão a eles, porque realmente eles são muito esquecidos. Antes de iniciarmos a nossa palestra, nós falávamos dos invisíveis da sociedade, que são aqueles de carne e osso como nós, mas que se encontram pelas ruas, debaixo de pontes e pontilhões, e que é de se espantar quando determinados governantes nossos reconhecem de público, chamando-os de invisíveis da sociedade. Então, se são tão invisíveis assim, imaginemos o recurso que lhes chega para as suas necessidades e para as suas aflições. Mas, além destes invisíveis encarnados, nós não podemos esquecer os invisíveis desencarnados. Então, nós
fazemos, né, uma pequena analogia. Se os encarnados são conseguem ser tão invisíveis assim, e ignorados, imaginemos os invisíveis desencarnados. Então são mais ignorados ainda. Tá? E por que é importante nós termos em mente isto? Tá? Para que a gente possa compreender em que medida, né, que isto é significante nas nossas vidas. Quando nós revisitamos as páginas da história, a história antiga da humanidade, em todos os tempos, nós nos defrontamos com a manifestação dos espíritos junto à humanidade. Normalmente nós costumamos, né, fazer uma remissão a isso a partir do Evangelho, ou seja, a partir do nascimento de Jesus, né, em que realmente todas as manifestações que nós podemos imaginar em termos de auxílio espiritual à humanidade se faziam através de Jesus, né, no mais alto pico que se pode conceber, seja em relação às curas, aqueles que ele ressuscitou da quase morte, né, os aleijados que ele fez andar, né, aqueles que eram possuídos dos demônios, como era a expressão utilizada na época, né, e que ele libertava esses irmãos com uma naturalidade, mas a partir da sua autoridade. Ou seja, tudo que nós imaginarmos em termos de fenômenos mediúnicos, de manifestações espirituais, nós iremos encontrar no mais alto pico da escala conhecida na humanidade, a partir daquilo que Jesus fez e deixou como legado e que muito pouco se registrou nos evangelhos, né, que nos são conhecidos. Veja que o nosso irmão, o apóstolo João, quando ele finaliza o seu evangelho, ele faz uma expressa menção a isso. Quando ele diz que se todas as manifestações, se tudo aquilo que Jesus fez fosse compilado, ou melhor, fosse possível você registrar em livros, não existiriam livros para tanto. De tal forma mostrar para nós que aquilo que nós conhecemos do que Jesus fez é apenas uma pequenina parte do que foi possível aos 4 evangelistas, né, registrarem dos feitos de Jesus. Mas a manifestação dos espíritos, os fenômenos mediúnicos, eles não existiram a partir de Jesus. Eles sempre existiram na história da humanidade. Quando nós revisitamos páginas mais antigas ainda, quando nós vamos em busca das primeiras páginas da história do povo hebreu, nós iremos verificar que o Velho Testamento, tão pouco estudado, né, e por vezes, por alguns até desprestigiado, constitui-se num dos mais ricos repositórios que se conhece na história, dando registro das manifestações dos espíritos, demonstrando como que os espíritos se fizeram quase em carne, para que a sua palavra servisse de condutor para o povo hebreu. E se nós pudéssemos retroagir ainda às civilizações mais antigas do que o povo hebreu, nós também iremos encontrar essas mesmas manifestações dos espíritos junto à humanidade. Ou seja, não foi a doutrina espírita que inaugurou essa história junto aos homens. A doutrina espírita apenas explicou para a humanidade o que é isto. Explicou para a humanidade as relações que nós temos e que nós firmamos e nós travamos com os desencarnados, quem são eles, demonstrando que eles não são seres extraterrestres, eles são seres terrestres, que simplesmente se veem fora de um corpo físico, demonstrando que os espíritos nada mais são do que aqueles que um dia viveram na Terra, que tiveram um corpo de carne como nós, mas que por um processo natural da vida desencarnaram, assim como haverá de acontecer com todos nós. Nascemos, crescemos, vivemos, mas um dia a morte chega, e a morte, que para nós não é o fim, é apenas uma passagem em que a gente se desveste desse corpo, né, dessa veste grosseira, e retornamos para o mundo espiritual, onde é a nossa pátria de origem.
E aí é muito importante que a gente destaque esta questão, estas relações que se estabelecem e como esses espíritos foram tão presentes, né, na nossa vida na Terra. Por quê? Porque quando Jesus, né, Jesus é um divisor de águas na história da humanidade. Né? Nós costumamos dizer que a história da humanidade se divide antes de Jesus e a história da humanidade depois de Jesus. Né? Não por outro motivo. Quando Kardec pergunta aos espíritos, né, sobre qual o maior apresentado junto à humanidade, né, e eles respondem: Jesus foi o maior exemplo, o maior modelo que a humanidade conheceu. Ele foi o maior modelo oferecido por Deus para que servisse à humanidade como modelo e guia e mestre. Veja-se que quando, em certa feita, Jesus estava junto aos seus ainda, né, e alguém se apresenta a ele, chamando-o bom mestre, ele recusa esse atributo de bom mestre, ensinando que bom somente o Pai o é, mas se quiserdes me chamar de mestre, podeis chamar. Veja a consciência que Jesus estava procurando passar para nós. Então, quando nós falamos que Jesus divide a história antes dele, né, e depois dele, a história da humanidade, né, é uma forma de nós enaltecermos como a vida e a obra de Jesus é tão significativa. Mas quando nós falamos na vida e a obra de Jesus, não nos interessa apenas, né, aquilo que se passou dele para com os outros, mas sim aqueles que viveram no entorno dele. E que Jesus aproveitava e aproveitou a história destes irmãos, parabolizando para nós, criando parábolas que nós estamos estudando até hoje. Então, quando nós falamos nas parábolas de Jesus, elas nada mais são do que o retrato vivo de situações do cotidiano que Jesus trouxe para elas o fundo moral, para que nós pudéssemos, naquela época, hoje e para ainda muitos milênios pela frente, estarmos estudando e extraindo as preciosas lições que se levantavam a partir dali. E nas preciosas lições que nós vamos encontrar nas mais variadas parábolas que estão registradas nos evangelhos, nós iremos verificar exatamente o quê? Que em todos os casos, Jesus procurava enaltecer a necessária transformação que nos cabe fazer. Era isso que Jesus pregava. Jesus não estava preocupado apenas em curar. Jesus não estava preocupado apenas em resgatar das mais severas obsessões que se abatiam sobre os homens. Ele veio para libertar o povo. Na história do povo hebreu, era esperado a vinda desse Salvador, aquele que seria o libertador do povo. Mas até então não se compreendia, né, que o libertador que viria não era o libertador da guerra, das armas. Ele era um libertador das almas. Mas para libertar as almas, Jesus ensinava que era necessário transformar. Ninguém se liberta daquilo que não se desveste. Vamos encontrar, dentre as inúmeras passagens do Evangelho, né, aquelas citações conclamando-nos a reforma da alma. Vejam que quando apresentada aquela mulher surpreendida em adultério e levada à presença de Jesus, para que Jesus se constituísse naquele momento no juízo do que aquela mulher havia feito, Jesus simplesmente, depois que todos foram advertidos, né, por ele, de uma forma indireta,
mostrando para aqueles que a acusavam que eles também tinham os seus pecados. Veja quando Jesus diz: atire a primeira pedra quem não tiver pecados. E depois que, a começar, como nós vemos pelo texto evangélico, a começar pelos mais velhos, foram os primeiros a irem embora, saindo de mansinho, até que ninguém mais ficou. Jesus olha para aquela mulher olha para Jesus, e nós vamos verificar aquele diálogo que realmente precisava ficar gravado com letras garrafais. Mulher, onde estão aqueles que te acusam? E ela olha: se foram, Senhor. E ele diz a ela: então vá, mulher, mas não peques mais. Como a dizer que ele não estava simplesmente absolvendo-a os equívocos que ela podia ter cometido na sua vida. Mas ele estava ali para resgatá-la através de uma esperança de que a partir da sua transformação, ela estava liberta dos erros cometidos. Nós vamos encontrar a figura ímpar na história, dentre as muitas, mas esta figura de conversão que nós vamos encontrar no nosso irmão apóstolo Paulo. Até então, Saulo, um fariseu, um doutor da lei, uma das personalidades mais conceituadas daquele momento do Sinédrio, que se levantava até aquele momento como um dos maiores perseguidores dos cristãos, mas que num dado momento, quando sai de Jerusalém em destino, porque ele ia com cartas de prisão para Ananias, saindo de Jerusalém e indo para Damasco, e eis que ele é surpreendido nas portas de Damasco por uma luz tão intensa que o faz cair do cavalo. E seja no sentido simbólico ou no sentido literal, foi o tombo que o fez levantar-se. Porque naquele tombo que ele cai, é o momento em que ele se defronta com uma luz, e ele pergunta: quem és? E ele só ouve uma voz dizendo: eu sou o Cristo a quem tu persegues. E estas palavras de Jesus, como que transpassando a sua alma, foram de tal intensidade que fizeram com que ele, naquele momento, como que caíssem as escamas que lhe vedavam o olhar, e ele reconhece que Jesus era a verdade. E sem ter o que fazer e como fazer, ele simplesmente conseguiu dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, demonstrando, protestando para Jesus a sua subserviência a partir de então. Que ele se colocava a partir de então como um servo, e que lhe caberia obedecer sem resistir à voz do seu Senhor. Há um trecho, uma passagenzinha do Evangelho que se fala assim: olha, não recalcitres contra o teu adversário. E veja que o nosso irmão Saulo, até então, ele entra na cidade de Damasco, vai em busca de Ananias, aquele a quem ele ia com voz, com autoridade para prender, foi justamente aquele que o abraçou, não sem vacilar. Porque Ananias, quando Jesus se apresenta para ele e pede que ele vá auxiliar ao nosso irmão Saulo, a primeira coisa que ele pergunta: mas mestre, esse não é aquele que está prendendo e matando os cristãos? E Jesus diz: sim,
é ele mesmo. Mas ele é um vaso escolhido por mim. E a mim caberá mostrar a ele tudo quanto lhe caberá sofrer por amor ao meu nome. E foi exatamente isso que aconteceu. Auxiliado pelo nosso irmão Ananias, nosso irmão Saulo, que até então havia ficado cego, é curado da cegueira, retoma a visão, e aí o Saulo já não era mais o Saulo de então. Mas ainda assim, embora as pessoas costumem dizer que ali foi o momento da conversão de Saulo, não, meus amigos, ali não foi o momento da conversão dele, ali foi o momento em que ele acordou. Ele ainda precisou de mais 3 anos vivendo no deserto, aonde no deserto ele se desfaz não só de toda a sua indumentária material, mas ele também, o rigor do deserto e o sofrimento, né? Porque ali ele foi viver como um humilde tecelão. Imaginem, gente, aquele que era um doutor da lei, foi viver no deserto, sem eira nem beira. Mas foi ali que ele realmente se transforma. Mostrando para nós, meus amigos, que as grandes transformações da nossa vida, elas acontecem naqueles momentos que muitas das vezes nós achamos os piores momentos da nossa vida. As grandes transformações da nossa vida acontecem naqueles momentos em que muitas vezes nós nos julgamos abandonados, em que somos nós que nos julgamos sem eira, nem beira e sem horizonte. É naquele momento em que às vezes a fome bate à nossa porta, a doença nos visita, o desemprego e todas as formas de dificuldades que nós poderíamos nominar. Mas é justamente nesse momento em que nós temos a mais preciosa oportunidade de transmutarmos, deixando aquele homem velho e assumindo uma roupagem, como assim fez o nosso irmão apóstolo Paulo. E aquele homem que era o maior perseguidor, e aquele homem que era a quem atribuíam-se até mortes de cristãos, ele se transmuta de tal forma que a partir de então, ele não só se converte num cristão, mas ele se levanta como um dos maiores exemplos de conversão que a história do cristianismo registra. E aquele homem que antes perseguia e matava por amor a uma lei, que era a lei mosaica, que ele defendia com a sua própria vida, a partir de então, ele se levanta como um digno apóstolo de Jesus. Por isso Jesus dizia que ele era um vaso escolhido por mim. Por isso ele se levanta como o apóstolo dos gentios. E essa história é muito importante, meus amigos, porque todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Nós não temos mortes na nossa vida, mas nós temos muitos pecados na nossa vida. Nós temos erros que não ousaríamos confessar a ninguém. Nós temos erros que nós preferiríamos esquecer deles. Situações que muitas das vezes fazem com que nós prefiramos ignorar essas questões. Mas saibamos, nós não nos definimos perante Deus pelos erros que nós cometemos, mas pelos esforços que nós fazemos para nos redimir deles. E se Paulo se levanta como o maior exemplo
de uma conversão daqueles primeiros tempos do cristianismo, não pensem que foi diante do que ele passou a fazer, mas pelo esforço que ele passou a fazer, para não ser mais o mesmo homem do passado. E se o nosso irmão fez, o que o diferencia de nós? Não é ele também um homem de carne e osso como somos nós? Não é ele também alguém que vive e respira como todos nós? O que o diferencia de nós, muitas das vezes, é exatamente a falta de esforço que nós não temos. Como nós costumamos dizer, para estas questões morais da vida, não basta apenas nós termos boa vontade, meus amigos. Se nós não tivermos força de vontade, ninguém se levanta do lugar comum. Ninguém se levanta num dia de frio ou numa noite de frio para ir acudir a um irmão abandonado debaixo de uma ponte, levando um alimento e levando um agasalho. E se para isto é difícil, mais difícil ainda é nós nos levantarmos para encarar os nossos próprios erros. E é por isso que nós dizemos que aos olhos de Deus não são os nossos erros que nos caracterizam, mas o esforço que nós fazemos para não cometermos mais os mesmos erros. Para a partir de então passarmos a fazer o bem e testemunharmos o bem onde quer que nós estivermos. É por isso que também o nosso irmão Allan Kardec, quando pergunta aos espíritos na época da codificação sobre essa questão do bem e do mal, os amigos espirituais lhe respondem: não basta simplesmente fazer o bem, é imprescindível não fazer o mal. É imprescindível não ser omisso. Eu não faço nem o bem nem o mal. Respondem os espíritos: aquele que não faz nem o bem e nem o mal já está fazendo o mal quando deixa de fazer o bem. Então, quando nós falamos em transformação moral, meus amigos, é um esforço contínuo de cada dia, em que nós precisamos realmente procurar nos conhecer, precisamos procurar olhar para dentro de nós e aceitarmos que nós precisamos mudar, termos a coragem de reconhecer que nós temos defeitos, mas antes de tudo nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos visitados pelo seu amor e pela sua misericórdia. E que se na justiça de Deus não há erro, falha, pecado e crimes que nós cometamos, que nós não deveremos, não teremos que nos redimir, mas somos visitados por essa justiça, banhados pela misericórdia de Deus. Então, é chegado o momento de nós compreendermos, né, que se eu estou com 10, com 20, com 30, com 40, com 50 anos, independentemente do que nós tenhamos feito, e que a gente saiba que aquilo não agrada aos olhos de Deus, mas tenhamos a certeza de que a nossa transformação só depende de nós nos levantarmos a cabeça, olharmos para frente e aceitarmos que só depende de cada um de nós começarmos a mudar a nossa história. Nós não precisamos morrer para esperar a nossa mudança na vida espiritual. Já se foram os tempos que os erros cometidos eram sancionados com o inferno eterno, mas também se foram os tempos que o céu era prometido para aqueles que não tiveram uma vida honrada. Então, nem um céu e nem um inferno que não esteja na exata medida daquilo que nós fizemos. A partir de então, nós somos os grandes juízes de nossa própria causa. Então, a partir do momento que a gente reconhece isso, a gente descobre que ser bom
ou ser mau, não é mais apenas um pressuposto de uma fé. É um pressuposto de inteligência. Porque a partir do momento que eu sei que se eu faço bem, eu mesmo estou sancionando o meu bem para o amanhã, eu também sei que quando eu faço o mal, eu mesmo estou sancionando a minha infelicidade para o amanhã. Mas, meus amigos, essa transformação só depende de nós começarmos, de nós levantarmos a nossa cabeça e de nós darmos o primeiro passo. Não precisamos esperar a morte chegar para que a gente se transforme do outro lado da vida. O exemplo de Paulo é um exemplo ímpar do quanto pode aquele que realmente quer e se coloca a fazer na sua vida. Então, se a nossa vida está difícil, se nós temos problemas que não temos nem como definir, guardemos essa convicção. Quando visitados pela dor, pelo sofrimento e pelas dificuldades, aquilo que muitas das vezes nós achamos que é um grande mal da nossa vida, é a providência divina nos visitando com a maior oportunidade que nós temos de nos transformarmos. Que Jesus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus amigos, irmãos, nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade concedida, aos benfeitores espirituais que aqui estão conosco, nos acompanhando. E nesse instante nós gostaríamos de pedir, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, principalmente por aqueles que se encontram doentes, acamados, que essas vibrações de amor possam alcançar a todos eles. Mas te pedimos também, Senhor, por todos aqueles que se encontram em situações de tanta dor e incerteza em todos os hospitais da terra. Abençoado seja que estes irmãos possam encontrar no vosso Evangelho, Senhor, a luz que lhes restaura a esperança e que lhes dá força para os testemunhos que precisam. Que ao retornarmos para os nossos lares nesta noite, que nós possamos levar a vossa santa paz. Louvado seja Deus. E que onde quer que nós estivermos, nós possamos dar o justo testemunho que o Senhor espera de um verdadeiro cristão. E assim, agradecidos que somos por tudo, só podemos humildemente vos dizer muito obrigado. E nós louvamos e agradecemos a Deus através daquela prece que o Senhor nos ensinou. Assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas é estarmos afastados de Ti e de todos os Teus ensinamentos. E através desta prece, em Teu nome, Senhor, e de todo o plano maior da vida, é que nós humildemente agradecemos a Deus e pedimos a permissão para podermos dar por término a mais esta pequena participação nesta reunião espírita desta casa do Senhor. Que assim seja. E assim, meus amigos, desejamos a todos muita paz, um feliz retorno aos vossos lares, aqueles que estão aqui conosco, uma ótima noite para aqueles que estão nos seus lares, que Jesus possa abençoar a todos nós, hoje e sempre. E até uma próxima oportunidade.